Oficineira de Artes. Estamos aqui para mais um encontro, nossa forma de estar juntos, né? Agora, dentro desta pandemia que ainda continua. Então, não esqueçam, meus amores, álcool em gel, quando estiver na rua, que não dê para lavar a mão, a máscara. São cuidados que, independente da curva da doença estar diminuindo, a doença existe e ela tá aí. Assim como quando apareceu a dengue, né, há anos atrás, que foi aquele boom de casos até a gente entender como funcionava, né, a gente passou por um processo de adaptação e a doença continua aí até hoje, a dengue, né? Então, da mesma forma, eu acredito que vai acontecer com o Covid. A gente vai aprender a conviver com ele e a lidar com ele no nosso dia a dia. Não vai ser tão simples eliminar ele de uma vez. Então, continuemos nos cuidando para que estejamos logo juntos, assim, ó, pertinho, abraçando. E hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que eu particularmente gosto muito, que tem a ver com história da arte e a história da humanidade em geral, né? Eu quero falar sobre poema. Mas vai falar, mas como que o poema vai estar ligado a tudo isso? Bom, eu vou começar então do começo. Lá atrás, na pré-história, né, quando ainda vivíamos nas florestas e éramos mais de uma espécie de ser humano, nossa espécie se chama Homo sapiens, né? Mas naquela época, uns 50 milhões de anos atrás, 15 milhões de anos atrás, foi quando a gente começou já a entender o nosso raciocínio. Através da observação, o ser humano prestou atenção na natureza, em como os animais se comportavam, de que forma seria mais fácil caçar. Então foi se formando bandos de gente, né? Então aí começa a civilização. E a partir disso a gente só evoluiu porque a gente passou por um processo de adaptação. E nesse processo de adaptação, o principal fator foi a comunicação, de como a gente passava as nossas informações adiante. Então, da mesma forma que uma mãe, um gato, pega seu filhinho aqui pelo cangote, né, e tira ele de perigo, ensina ele a brincar, incentiva ele a caçar, ensina ele a ficar quietinho lá, na espreita no meio do mato, esperando a hora certa de dar o bote. A gente fez isso, esse ensinamento para os próximos, só que de uma forma muito mais inteligente. O nosso começo foi a partir de gestos, de alguns sons e desenhos, que é aquelas pinturas que tem em cavernas. As primeiras foram encontradas lá na África, as mais antigas, né? E são as pinturas rupestres. E aí, através disso, daquelas pinturas que eles deixavam nas paredes, feitas com barro, com tinta através de alimentos e pedras, né, esculpindo com as pedras, acontece a comunicação. Começa a acontecer o quê? Passar o conhecimento adiante. Aí foi a nossa grande sacada. Através da comunicação, a gente passa o conhecimento adiante. E aí, junto com essa evolução, teve a descoberta do fogo, da roda, né? E isso foi nos ajudando a ter ferramentas. Nós fomos criando ferramentas, tanto manuais, né, para executar a caça, para poder comer, a descoberta da vestimenta, que a gente poderia se cobrir com coisas. Então a gente foi passando de um animal totalmente selvagem, que vivia lá na floresta desprotegido como todos os outros, como os outros são ainda, e a gente foi observando que se a gente ficasse protegido no frio, a gente passaria por ele mais tranquilo.
Se a gente ficasse perto do rio, a gente não ia passar sede. Então as comunidades foram ficando ali pertinho dos rios. E através dessa comunicação, que era através de expressões corporais, ritos, né? Os rituais para vai chover, vamos fazer um ritual, porque nessa época nós não tínhamos o conhecimento científico que temos hoje. Então, dava um trovão, era o Deus Trovão. O sol brilhava, era o Deus Sol. Ventava, era o Deus Vento. Então, assim, tudo era muito sobrenatural, porque a gente ainda não tinha o conhecimento do que eram essas coisas, né? Então, através dessa nossa evolução, a gente foi agrupando esses pensamentos, esses conhecimentos, essas observações. Não foi do dia para a noite, isso demorou milênios, né? Até a gente poder ter formas de comunicação hoje tão diretas e instantâneas, né? Pensar que no século passado, no século XX, no início dos anos 1900, a gente mal se tinha telefone, o cinema e a TV, não, o cinema existia, a TV ainda não, estava nesse processo de descobertas e isso em 1900, falando assim parece que é tão distante, mas foi ontem. E de lá para cá, em 100 e poucos anos, nós tivemos um salto tão grande na comunicação, mas uma coisa que continua é a arte. E a arte e o teatro e o poema começaram lá atrás, eles caminham juntos. Inclusive o mês de março tem a data, comemorado, né, a data das duas vertentes culturais, o teatro e o poema. Os dois são comemorados em março. Então já temos aí uma afinidade. E o teatro em si começou na Grécia, nos festivos religiosos para os deuses, e foi numa festa para o deus Dionísio, que é considerado o deus da fartura, das festas, deus da fertilidade. Então faziam-se muitas oferendas, era a festa para colheita, para que tudo desse certo. E um cara que chamava Tespes, essa pessoa é considerado o primeiro ator do mundo. O que ele fez? Ele construiu uma máscara ali, pegou uma coisa, enfiou na cabeça, subiu numa bancada e começou a gritar: "Eu sou Dionísio, o deus da fartura e da fertilidade", e começou a fazer uma encenação, gente. E ali o povo ficou perplexo, porque ninguém nunca tinha feito aquilo. Eram só os religiosos que falavam em público e tudo mais. E ali uma pessoa se colocou como um deus, e aquilo foi absurdamente novo. E a partir dali ele começa a encenar. Ele começa a criar cenas e peças, e ele escreveu. E ele é considerado o primeiro ator do mundo. E com isso, os poemas, né, os textos, ainda não eram tão divulgados no papel, não havia essa tecnologia ainda, né? As coisas ainda eram muito passadas através da fala, né? Dos contos, as pessoas contavam as histórias, os pais para os seus filhos, para passarem para os seus filhos e perpetuando a história, até que a escrita e os livros chegaram para registrar, né, esses momentos. E a poesia e o teatro sempre andaram juntas. Então, assim, a gente tem grandes escritores mundiais e nacionais que ajudaram nessa paralelidade entre essas artes. E um conhecido que eu acredito que vocês já tenham ouvido falar, internacional, é William Shakespeare. O cara que escreveu Romeu e Julieta. Ele fazia textos incríveis, né? Porque ele viveu antes do descobrimento do Brasil, gente.
Antes da gente ser considerado um país, já existia teatro, já existia poemas circulando pelo mundo e outros tipos de culturas, né, artísticas. E através disso foi sendo levado esses textos adiante. No entanto, o texto de Shakespeare de 500 anos atrás é interpretado e encenado até hoje, né? Isso que eu acho que é uma coisa que a arte nos proporciona, né? Como as histórias, como nós temos essa possibilidade de imaginar e conseguir expor isso para fora. E eu acho que o poema é isso, porque quando a gente vê uma coisa bonita, eu acredito que tudo para mim é considerado um poema na minha vida. Ontem eu vi uma foto que aqui em Rio Preto tem uma casa que é toda colorida e o artista, o morador daquela casa é um artista, porque ele que está fazendo essa obra de arte e ele estava integrado com aquilo. Então aquilo era de uma poesia tão grande, não era escrito, mas me tocou de uma forma. Do mesmo jeito que quando a gente vê uma paisagem bonita, a gente para apreciar, é poesia. Quando a gente escuta uma canção bonita, né? Nós temos grandes compositores no nosso país e são poemas musicados, né? E hoje eu quero trazer para vocês um poema do Braulio Bessa, que é um poeta que está sempre no programa da Fátima, vocês já devem ter visto. Ele faz o Poesia com Rapadura. E é importante a gente dar esse valor à palavra, né? Como a palavra tem poder. Então, quando a gente fala coisas boas, quando a gente almeja tocar as pessoas, eu acho que a palavra chega. Então, eu quero convidar vocês, através desse poema, para a gente pensar e inspirar vocês a colocar a arte de vocês para fora, a poesia que tem dentro de vocês, através de um prato de comida, de um artesanato, de uma música, se você sabe tocar algum instrumento, se você sabe cantar. Eu convido vocês a dividir isso comigo. Então eu vou ler esse poema e eu quero que vocês mandem isso pra gente, tá bom? Braulio Bessa, nunca é tarde. O tempo se escorrega despretensiosamente. Não há força que segure, por mais que a gente tente. Cada minuto para trás foi um que andou para frente. Mesmo escorrendo, doido, nesse galope veloz, vez por outra ele amansa e deixa de ser algoz. Até parece que diz: dá tempo de ser feliz, pois nunca é tarde para nós. Nunca é tarde para viver e aprender com a vida, para perceber que a estrada nem sempre será florida e que nem sempre há uma cura para a pior ferida. Nunca é tarde para o rancor se transformar em perdão, para perceber que nem sempre você tem toda a razão, para sentir mais com a mente e pensar com o coração. Nunca é tarde para ser bom quando chegar a maldade. Nunca é tarde para sorrir quando a lágrima rolar. Nunca é tarde para ser forte quando o corpo fraquejar. Acredite, nunca é tarde para abraçar um amigo, para proteger um estranho que está correndo perigo. Nunca é tarde para o seu peito se tornar um grande abrigo. Nunca é tarde para plantar uma árvore no chão. Nunca é tarde para ser grato por nunca faltar o pão e aprender a dividi-lo com quem não tem um tostão. Nunca é tarde para sonhar com algo quase impossível e entender que a esperança nem sempre será visível.
Nunca é tarde para o fraco se tornar um imbatível. Imbatível como o tempo que todo dia avisa que a conta que ele faz quase sempre é imprecisa e até a calculadora não sabe se fica indecisa. A conta de quando a peça da vida sai de cartaz, onde o ator principal é você e ninguém mais. O tempo é um segredo, acredite, é muito cedo para dizer tarde demais. Amores, esse é o texto do Braulio Bessa. Eu espero que vocês tenham gostado. Mandem pra gente a arte de cada um de vocês. Tudo é arte. Se você faz um prato de comida que só você sabe, se você sabe uma cantiga lá de trás, isso é arte. Compartilha com a gente, divide comigo, manda pra mim. Eu espero vocês. Beijo e até a próxima.